Pessoal, olha, nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e no Rio Health Play, no Hotmart. Então, quem tiver interesse em participar dessa live sensacional com Alice Pinho é coordenadora também da pós-graduação em nutrição oncológica do Instituto Luciana Fenice, criadora, desenhou todo uma gama de conteúdos e trouxe professores muito especiais que estão também presentes aqui na nossa live hoje, como a Ana Laura, nutricionista também, referência na área de oncologia, uma área muito importante, né? E ainda muito pouco estudada por nós nutricionistas. Então, se vocês querem se tornar um profissional atual do novo tempo, porque o número de pacientes oncológicos ele aumenta a cada dia. Então, você fique aqui, acompanhe a gente, se inscreva no nosso canal do Rio Health no YouTube, Rio Health Nutrition. Se inscreva também, clique aqui, chame os amigos, marque aquele sininho para você ser avisado em primeira mão de todas as novidades. E eu vou começar hoje com a nossa querida, a nutricionista mais amada desse Brasil, porque é uma pessoa, apesar de morar fora, né? Mas é uma pessoa sensacional que eu tive a honra de conhecer, Alice Pinho. Alice, se apresenta e, pessoal, chame os amigos. A gente está só esquentando, mais ou menos em 2, 3 minutos a gente vai começar um conteúdo sensacional para vocês. Detalhe, quem fizer pergunta no Facebook, aparece aqui a carinha da pessoa com a pergunta. É muito legal essa interação e torna esse momento muito mais produtivo para todos nós profissionais da área da saúde. Alice, se apresenta, por favor. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui, né, no evento aí do Rio Health Nutrition. Para quem não me conhece, meu nome é Alice Pinho, eu sou nutricionista oncológica pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, aí no Rio de Janeiro. Eu sou baiana. A única vez que eu saí de Salvador para trabalhar foi para fazer a residência do INCA, e minha vida inteira eu trabalhei com pacientes oncológicos, sendo que em 2014 eu casei e vim morar nos Estados Unidos. Então, hoje eu moro nos Estados Unidos, tenho cursos online, mentorias, faço atendimento online e, com muita felicidade, estou nesse projeto agora com Luciana, que é a pós-graduação de nutrição oncológica, com uma abordagem na integralidade, onde eu tenho, posso dizer, não só colegas, mas amigos da nutrição oncológica, que a nutrição oncológica me trouxe, e uma dessas pessoas que vai estar na pós, está aqui com a gente hoje, que é a Ana Laura Bourdião, nutricionista também, com um vasto conhecimento na área de microbiota e na nutrigenômica e nutrigenética, que vai estar falando um pouquinho nessa abordagem hoje, principalmente porque hoje a gente vai estar aqui falando de um assunto bem importante, que faz parte do Outubro Rosa, por isso estamos aqui de rosinha hoje, para chamar mais atenção ainda, né, nesse projeto. E é isso, espero que vocês aproveitem, façam perguntas relacionadas ao tema, que a gente está aqui à disposição para conversar um pouquinho sobre câncer de mama. Bom, pessoal, como a própria Alice falou, a gente está no mês, né, num mês muito importante para as mulheres, né, que é o Outubro Rosa, né, que é onde a mídia, né, e muito se fala sobre esse tipo de câncer que acomete as mulheres e a prevenção precoce, quer dizer, a prevenção, obviamente, sempre será precoce, né, vamos dizer assim, mas o tratamento precoce, ele tem um êxito muito grande. Então, é fundamental que vocês chamem mesmo que vocês não sejam da área da saúde, chame seus amigos, suas irmãs, suas tias, para assistir essa live, porque vocês hoje vão ter respostas de profissionais relevantes, profissionais realmente que trabalham na área, que realmente têm ética, que têm uma responsabilidade, que dão aula, são professores. Então, hoje vai ser um dia, vai ser uma de muitas lives com esse tema,
que a gente vai abordar aqui. Então, não se esqueçam também que o Rio Health Play é o seu canal de assinatura para você poder assinar e assistir sempre, quando quiser e aonde quiser. É um canal para você ter a possibilidade de acessar diversos conteúdos, artigos científicos, vários bônus especiais, dependendo do tipo de pacote que você compra, né, do nosso Rio Health Play, e sempre tem muitas novidades, muita inovação, muito conteúdo também produzido pelo Instituto Luciana Arfenis, que é o instituto que leva o meu nome, com várias pós-graduações, incluindo esse projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e estamos esperando por vocês no Rio Health Play, no YouTube, aonde você se sentir mais confortável de acompanhar com a gente todo esse conteúdo. Ana, por favor, se apresenta, conta a sua história e a gente já começa com essa interação. Bom, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui, eu agradeço a vocês duas pelo convite, em especial a Alice, porque a Alice, ela que me trouxe como professora da pós-graduação, ela é, com certeza, para todos os professores, uma grande profissional e admiradora, né? A gente admira muito o trabalho dela e com certeza está aqui fazendo parte desse projeto com ela, que eu sei que ela idealizou com tanto amor, com tanto carinho. Para mim é uma honra, então sou muito grata por isso. Bom, eu sou nutricionista, sou formada na Universidade Federal de Santa Catarina, eu moro aqui em Florianópolis, atuo como nutricionista oncológica aqui em Florianópolis, e eu tenho o meu mestrado mais voltado para a área de biologia molecular, para a área de biologia tumoral. Eu trabalhei com linhagens de câncer de mama, inclusive, no meu mestrado, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com epigenética, com expressão gênica, com microRNAs. Então, toda a minha experiência de estudo é muito voltada para essa área molecular, e por conta de estudar um pouco mais de como a gente aplica essa questão da epigenética, eu acabei me apaixonando e me encantando um pouco pelo mundo do microbioma, que é o que a Alice acabou citando, que eu vou falar um pouquinho aqui no decorrer da aula, né, no decorrer da nossa conversa. Mas, na verdade, eu tenho uma experiência também em nutrição hospitalar, trabalhei com pacientes paliativos, com câncer paliativo, que foi uma experiência também que eu gosto muito de relembrá-la e de trazer para a minha prática, porque eu sempre brinco que essa questão do conhecimento molecular, essa união do conhecimento molecular com a nossa prática, é sempre para contribuir, para somar, e nunca para que a gente possa eleger um ou outro, né? Então, essa é uma abordagem que a gente tem falado muito, e eu converso muito com a Alice a respeito disso, e com certeza a gente vai acabar destrinchando um pouco mais no decorrer dessa conversa. Olha, sensacional, eu já fiquei encantada com tudo isso, porque, pessoal, eu estou conhecendo a Ana agora nesse momento, e isso é muito legal da nossa profissão, é o que mais me deixa, assim, entusiasmada, porque eu estou sempre em contato com pessoas maravilhosas, sensacionais. E aí, vou fazer o seguinte, Alice, a gente sabe que a microbiota intestinal, ela é um sistema dentro do nosso sistema, né? Quanto mais... Eu adoro estudar essa área também, até porque eu sou uma pessoa muito alérgica, eu tenho colo irritável, então não tem como, a gente acaba se aprofundando nessa área, e também é um dos temas que eu dou aula, que é alergia alimentar, que eu sou apaixonada pelo tema. E aí eu quero saber o seguinte... A gente hoje, até os profissionais da área da saúde, tem tanta informação e que às vezes essa informação, ela acaba desinformando, né? E a gente também tem muitos profissionais, por exemplo, pelo que você me falou da sua experiência, biologia celular, epigenética, etc., dentre outros, você realmente estudou de uma forma celular, né? De uma forma bastante profunda, então, com certeza, você vai poder desmistificar, né, e trazer, na verdade, informações mais assertivas. Da onde que você, a minha pergunta é a seguinte, da onde que você consegue relacionar, né, a gente vai falar de tudo bem, várias fala
inícios, né? Existem várias motivações e gatilhos, né, para o desenvolvimento de câncer. Mas no câncer de mama, aonde que você faria essa relação com um tipo de bactérias intestinais que a gente tem e com a qualidade da nossa membrana intestinal? Esse é um assunto muito interessante, Luciana, porque eu não sei se o sinal aqui para todo mundo tá bom, eu perdi um pouquinho o sinal. Quer que eu repita? Mas eu consegui mais ou menos entender o contexto da pergunta. Se não estiver correto, depois você me corrige, por favor. Uhum. Mas, assim, essa pergunta é muito interessante, porque a gente sabe que o microbioma intestinal, ele tem um impacto no nosso sistema imunológico como um todo, né? Não é só local, né? É um efeito sistêmico. Então, a gente tem estudado tanto sobre o microbioma intestinal e essas relações têm surgido com órgãos distantes do intestino. Então, antigamente, a gente fazia muitas correlações dessa questão do microbioma intestinal com o câncer de cólon, por exemplo, porque é local. E hoje em dia a gente já tem informações de que esse microbioma, essa diversidade do microbioma pode influenciar em órgãos distantes e influenciar no câncer de mama. Qual que é a principal relação e por onde a gente vê que a ciência tem ido mais, tem seguido mais a rota de raciocínio? Basicamente, a gente sabe que todo estrogênio que chega lá no nosso intestino, ele chega conjugado com SHBG. Esse estrogênio conjugado com SHBG, ele já exerceu o papel dele no nosso organismo e ele vai ser eliminado pelas fezes. Se eu tenho um aumento de uma determinada população de bactérias no meu intestino que liberam uma enzima chamada beta-glucuronidase, a gente vai ter a clivagem desse estrogênio que vem conjugado com SHBG, então ele vai se tornar um estrogênio livre e isso propicia que ele seja reabsorvido. Esse estrogênio livre, ele, por sua vez, vai poder atuar de forma sistêmica em órgãos distantes, como é o caso da mama. A importância disso, no caso do câncer de mama, é porque a gente sabe que cerca de 75% das causas de câncer de mama, dos tipos de câncer de mama, estão relacionados com tumores que são receptores hormonais positivos, que apresentam estrogênio na superfície da célula da mama. Então, esse estrogênio, ele atua como um elemento que leva à proliferação dessas células, que leva ao crescimento dessas células. Então, a gente vê que as pesquisas em microbioma têm ido por essa linha. No entanto, existem outras relações indiretas que a gente pode fazer, obviamente, até com a questão da obesidade. Então, nós já sabemos que a microbiota intestinal vai ter um papel importante para aumento do peso, para uma maior absorção calórica, e até por uma dificuldade de que esse indivíduo se sinta satisfeito, dependendo dessa biodiversidade que a gente tem na microbiota intestinal. E se isso acontecer, se a gente tem um papel influenciando aí na obesidade, a gente também já tem informações que a obesidade, por sua vez, está relacionada com o maior risco de desenvolver câncer de mama. Então, indiretamente, a gente poderia fazer inúmeras outras correlações. Mas diretamente o que a gente tem mais informação é essa questão da beta-glucuronidase, da enzima, e aí eu gostaria ainda de ressaltar que em quais situações, em quais condições que a gente vê o aumento dessa população de bactérias que levam ao aumento dessa enzima, principalmente em indivíduos ou em mulheres, como a gente está direcionando um pouco mais para mulheres, mas mulheres que tenham um maior consumo de alimentos de origem animal, em especial a carne vermelha. Então, a gente já tem relatos, inclusive antigos, a gente tem estudos de 1980, mostrando que pessoas que têm um maior consumo de carne vermelha, consequentemente, também terão uma maior produção de beta-glucuronidase e, por sua vez, uma maior reabsorção de estrogênio. Gente, interessantíssimo. Nossa, gente, estou amando isso. A Ana vai dar aula na nossa pós. Vai ser sensacional. Pessoal... Inclusive, ela dá aula de microbiota, ela dá aula da parte de genômica e ela ainda vai fazer parte, junto com a Olivia, na disciplina de gastronomia. Muito bom. Ana, você vai ficar enjoada de mim, viu, Ana? Você vai ficar cansada de Luciana. Eu esqueci de falar. Vai ficar cansada. Mas, olha, sensacional essa relação. Mais um motivo para a gente reduzir carne vermelha,
né? Eu já tô assim, quer dizer, eu vejo um movimento muito grande geral, graças a Deus, assim, que as pessoas estão realmente consumindo menos carne vermelha. A gente tem N fatores, desde ambiental, enfim, uma questão de conscientização em relação ao trato dos animais. Mas também para a saúde, né? A gente sabe que é um produto bastante maléfico, né? Se consumido excessivamente. Alicia, seus comentários, fique à vontade para fazer a pergunta também, ou para falar, para comentar, e vamos dar continuidade aqui ao debate. Perfeitas colocações de Ana, é isso aí. O intestino, ele realmente tem uma relação com praticamente todos os tipos de câncer, não só com o câncer de intestino, mas essa ligação com o câncer de mama tem total, como é que eu posso falar? Total relação exatamente pelo que a gente chama estroboloma, né? Que é esse agregado de genes dessa microbiota que habita esse intestino, que pode ter essa capacidade de ajudar ou não esse equilíbrio desses metabólitos de estrogênio que vão ser excretados. Então, cuidar do intestino é um dos caminhos para a prevenção, não só de câncer de mama, mas de qualquer outro tipo de câncer, né? Tanto que hoje a gente fala que um dos pilares da prevenção, né, Ana, é cuidar do intestino. Eu acho bacana dessa conversa toda, porque na pós-graduação o que a gente vai abordar com muito mais ênfase é como é que a gente cuida desse intestino, como é que a gente identifica o que é desbiose, né? Porque a gente fala muito de desbiose, mas será que a gente tem o que a gente considera uma microbiota intestinal modelo? Será que a gente sabe identificar desbiose entre os indivíduos? Então, todas essas identificações a gente vai passar a aprender, né, e principalmente no paciente oncológico que está em tratamento, que é sempre um indivíduo que está em desbiose. Então, o tratamento por si só gera desbiose, e aí, durante a pós-graduação, a gente vai poder explorar isso com mais ênfase, inclusive como cuidar desses genes derivados desses micro-organismos que vivem no nosso intestino e acabam fazendo uma conversa com os nossos genes, né, um cross-talk, que a gente fala, entre os nossos genes. Então, vai ser muito bacana, com certeza, explorar tudo isso. Alicia. Vamos lá. Quer que eu fale mais ou menos sobre os fatores? Então, além do... Eu vou fazer uma pergunta. Além de todo esse ponto, essa pontuação que você fez em relação à carne, em relação ao estrogênio, existe... hoje, assim, tem mais ou menos uns 6 meses, eu conheci um exame genético que é de Floripa, eu acho que eles são do Sul, que eles fazem um mapeamento da microbiota intestinal, mapeamento genético das bactérias que habitam seu intestino. Você conhece esse exame já? Ana Laura conhece. Conhece, Ana? Ai, que bom. Eu fiquei entusiasmada com o exame, por N fatores, por trabalhar com alergia, com candidíase de repetição, infecção urinária, enfim, o meu paciente no meu consultório, ele sempre vem com alguma questão, colo irritável, doença de Crohn, enfim, colicerato, tem um monte, né? E eu fiquei encantada, porque o que esse exame me trouxe de certeza? Porque ele não é um diagnóstico, né? Ele me traz aquele momento do paciente. Mas o que ele trouxe para os pacientes que eu já estou prescrevendo, ele para mim também, que eu fiz o exame, depois eu vou contar para vocês que eu fiz com o meu exame. Depois eu conto. Vocês não passei 3 dias muda pensando no exame, mas aí eu lembrei por quê. Aí deixa eu contar para vocês. Aí esse exame eles entregam um relatório tem pesquisadores envolvidos, um biólogo também, sensacional, e ele vem dizendo quanto você tem de cada bactéria. Inclusive eu aprendi coisas que eu não sabia. Bactérias que habitam o nosso intestino, que devem estar lá. Agora, o mais importante que eu aprendi é que essas bactérias são dependentes do alimento. Ou seja,
Elas aumentam ou diminuem conforme que eu como. Ou seja, está na mão da nutrição. Exatamente. E não somente na mão da prescrição dos probióticos. Né? Porque tudo bem, o probiótico, quando você faz a suplementação, aquele probiótico, ele não necessariamente ele vai passar a ser um comensal ali. Ele vai passar por ali, vai entregar os seus metabólitos que são saudáveis, importantes, mas o que vai fazer a mudança dessa flora bacteriana é o alimento. Aí eu comecei a fazer 1000 ligações, né? Por exemplo, dieta cetogênica. Dieta cetogênica é substrato para bactéria patogênica, ruim. Então, eu quero que as duas comentem isso agora. Alice, depois eu vou te mostrar esse exame. Depois eu conto, se der tempo, o que houve com o meu exame. Depois eu conto para vocês. Bom, eu vou passar a palavra para a Ana Laura, mas assim, o que eu tenho em relação a esses exames, eu acho que você pontuou muito bem, Luciana, é que quando você faz um exame como esse, você tem ali o momento do paciente, porque a nossa microbiota ela vai mudar de acordo com o que a gente come. Se, por exemplo, faço uma viagem, por exemplo, eu que moro nos Estados Unidos, eu tenho uma microbiota hoje diferente de quando eu morava no Brasil. Quando eu viajo para o Brasil, minha microbiota ela fica diferente, e assim sucessivamente. Então, você acho que já falou brilhantemente essa questão de que a prescrição de probiótico ela pode ser, sim, pontual, pode ajudar naquele momento, mas o que vai fazer com que você tenha uma colonização de microbiota boa ou ruim é exatamente o seu estilo de vida, né? E passo a palavra para a Ana para complementar, e eu acho que também a gente tem que começar a falar também que não é só o intestino, existem os outros fatores que estão associados com, inclusive, câncer de mama. Exato. Fala, Ana. Tem muita coisa aí para falar ainda, né? Que dá vontade de entrar um pouco mais nos temas. Mas em relação a esse exame, ele tem uma tecnologia incrível mesmo, ele faz um sequenciamento ali do DNA das fezes, né? O DNA encontrado nas fezes, e a gente tem o que você falou, uma foto do que está acontecendo naquele momento. Naquele momento, sim. É uma foto, aquilo é bem uma foto. E aí a gente pode traçar um pouco melhor as nossas intervenções. Só que, ao mesmo tempo, é importante dizer que a gente tem hoje algumas questões um pouco mais minuciosas em relação à redundância funcional, ou seja, não tem um conhecimento total sobre algumas bactérias que podem ter o mesmo papel. Então, em diferentes populações, por exemplo, a Alice citou aí nos Estados Unidos que ela tem provavelmente agora uma microbiota muito diferente de quando ela morava aqui, né, justamente por essa questão demográfica, mas a gente já sabe que eu posso ter, por exemplo, um tipo específico de micro-organismo que vive no meu intestino, que tem uma funcionalidade igual, equivalente a determinado micro-organismo que a Alice também tem. Então, embora sejam diferentes, essa questão funcional é a mesma. Então, por isso que esses exames, eles tendem a evoluir para que a gente tenha avaliações metagenômicas, onde a gente comece a entender não só a importância da composição de micro-organismos, mas também da funcionalidade desses micro-organismos. Então, vão passar a existir estudos um pouco mais completos, onde a gente consegue identificar como cada um daqueles micro-organismos que estão presentes naquele intestino estão atuando, em quais vias eles atuam, e quais daqueles DNAs que nós encontramos são de fato funcionantes, porque a gente pode ter DNA ali de bactérias que não estão funcionando, que não estão vivas. Então, a gente precisa conseguir separar esse joio do trigo para que, de fato, a gente tenha uma intervenção que seja precisa para os nossos pacientes que têm tantas singularidades quando a gente fala de oncologia e que, com certeza, a Alice tem muito mais a complementar aí em relação a todas essas outras questões que envolvem um paciente oncológico. Antes de eu falar, vou chamar a doutora Sabrina Chagas, que já chegou aí para eu entrar. Opa, que legal. Olá, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, Sabrina. Sabrina, se apresenta então, eu sou Luciana Feniche, é um prazer tê-la aqui conosco no Rio Health, teremos muitos encontros assim. Se apresenta, que você está entrando agora, conta a sua trajetória e a gente depois
começa com as perguntas. Tá ótimo. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista clínica da Oncologia DOR. Fiz medicina integrativa no Einstein. Faço trato muito câncer de mama, é meu público-alvo. Faço eventos para pacientes, eventos gratuitos, eventos grandes, que se chama Nosso Papo Rosa. Eventos que são feitos para desmistificar. Bacana, já ouvi falar. Já. O evento é grande. Ano passado foram mais de 10 eventos, com mais de 1.400 pessoas acompanhando a gente. Bacana. E neles a gente desmistifica o câncer, a gente fala de forma simples e leva acolhimento às pacientes. Essa é a minha bandeira e o que eu mais gosto de fazer na vida. Maravilha. Então, já que agora a gente está com o nosso quadro completo, a gente tem algumas perguntas, mas antes eu queria perguntar para você, Alice. No início eu falei da prevenção, que ela é fundamental, o estilo de vida, já falamos um pouco da microbiota. Eu queria que você me falasse, Alice, de fato, quais são os alimentos fundamentais que o nutricionista deve prescrever para uma paciente que vem, minha mãe teve câncer de mama, minha avó, eu já tive, ou, enfim, eu não vou falar do tratamento, a gente vai falar mais na frente, mas o que realmente tem comprovação que atua na prevenção? Existem alguns alimentos que eles são mais estudados na atualidade devido a substâncias bioativas, que são compostos bioativos, além dos nutrientes, que são presentes em vários alimentos e que vem sendo estudado ao longo dos anos, com ação que a gente chama anticâncer. O que seria essa ação anticâncer? Diversos compostos presentes em alimentos, eles têm as ações antioxidante, anti-inflamatória, e aí esses alimentos, através desses compostos, eles conseguem modular determinadas ações do nosso corpo, protegendo a nossa célula, cuidando um pouco para que a nossa célula não tenha tanto dano oxidativo, que a gente fala, né, e que pode gerar uma mutação gênica e se transforme num câncer. O que é que acontece? Dentro dos compostos bioativos, os mais estudados voltados para câncer de mama são os polifenóis. Dentro dos polifenóis, a gente tem alguns aí que têm um destaque extremamente importante, como, por exemplo, os polifenóis presentes no cacau, as antocianinas presentes em frutas vermelhas e roxas, e aí a gente tem as berries, não só as berries, porque quando a gente fala em berries, as pessoas só lembram de amora, framboesa, morango, mirtilo. Mas a gente tem jabuticaba, a gente tem açaí, a gente tem acerola, que são berries também, e que tem esses mesmos compostos bioativos, e que, a depender das regiões do Brasil, é muito mais fácil a gente conseguir uma acerola, por exemplo, de uma forma mais barata. A gente tem os isotiancianatos que estão presentes no brócolis, na couve, couve-flor, repolho, também são bastante estudados. A gente tem as ervas e os temperos, então a cúrcuma entra como top, o gengibre, aí a gente tem orégano, manjericão, salsa, todos os tipos de temperos. A gente tem a cebola e o alho, e aí já entram os compostos organosulfurados. E aí a gente vai montando um cardápio, que a gente fala cardápio anticâncer, no sentido de ter esses compostos que vão ajudar na proteção. Então, a gente pode comer uma fruta de manhã vermelha, a gente pode comer um mamão, que tem o beta-caroteno, mas nesse mamão a gente coloca um nibs de cacau, uma aveia, que tem beta-glucanas, tem avinidinas, que também é interessante. Isso aí. A gente pode pegar um iogurte, colocar umas frutinhas vermelhas dentro com um pouquinho de aveia. A gente pode fazer uma salada de folhas, colocar brócolis para acompanhar o almoço. Então, esse o nosso papel como nutricionista. Qualquer nutricionista que trabalhe com alimentação saudável vai estar tendo esse impacto muito positivo na prevenção do câncer. E, claro, obviamente, se você for nosso aluno da pós-graduação em Nutrição Oncológica, assinante também do Rio Health Play, você vai ter muita informação de ponta para tratar os seus pacientes. Agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Sabrina, bem
específica para ela que chegou aqui para a gente. Teria como você explicar? Porque, por exemplo, eu sou nutricionista, eu não tenho formação em exame de imagem, eu não tenho absolutamente nada. Mas muitas vezes o paciente que chega no nosso consultório, ele vem com aquela bolsa cheia de exames. E que, na verdade, assim, a gente olha um laudo ou outro, mas qual seria a diferença para um cisto simples, o complexo, o tumor benigno, o maligno, obviamente, nódulos e câncer? Existe alguma diferenciação, né, nessa linguagem? Por exemplo, hoje uma paciente me trouxe que ela tinha pequenos cistos e um nódulo. Ela ficou muito preocupada. Eu falei, conversa com seu médico, que não cabe a mim traçar absolutamente nada. Você poderia explicar, porque eu acho muito importante que o nutricionista, por mais que a gente não vai trabalhar com diagnóstico, é importante ele, no mínimo, entender o que está acontecendo. Claro. Primeiro, assim, quem vê essa parte é o mastologista, né, o radiologista clínico. Normalmente, os pacientes que eu recebo são pacientes já com diagnóstico de câncer. Normalmente, diferença de cisto e nódulo, cisto, ele é redondinho, né? A gente vê mais facilmente em ultrassonografia e ele tem um conteúdo líquido dentro, né? Então, acho que uma das maiores dúvidas das pacientes, elas perguntam se, às vezes, o nódulo que parece ser benigno ou um cisto pode virar câncer. Então, isso é o que mais chega para a gente de dúvida, e não pode, né? Cisto não vira câncer e nódulos benignos também não viram câncer. Na mamografia, o que a gente bate muito na tecla é de começar a se fazer mamografia com menos de 40 anos, principalmente porque através dela a gente consegue ver tumores que são menores do que 2 e até 1 centímetro. Por isso que ela tem um papel maior do que, por exemplo, o toque, né? Que antigamente a gente falava muito na palpação durante o Outubro Rosa, e agora a gente fala mais na mamografia, para que a gente consiga ver nódulos menores do que 1 centímetro. E não é só nódulo que pode ser câncer, né? A gente pode ver em mamografia calcificações, que é como se fosse uma casca de ovo quebradinha no exame, na mamografia, e aí, pelas características, a gente consegue ver se é uma calcificação normal ou se é uma calcificação que parece ser maligna. Tem essa diferença e a gente consegue ver. Uma dúvida que os pacientes têm também é por que a gente pede 2 exames, né? Por que a gente pede sempre a ultrassom junto com a mamografia? E é importante a gente falar sobre isso. A mamografia, ela vê melhor mamas que são de pacientes mais idosas, né, mais velhas. Por quê? Porque a mamografia vê melhor através da gordura. E ao longo do tempo, à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso tecido, né? Gente, é deprimente isso. Eu lembro quando o meu tecido começou a mudar. Eu li o laudo lá, como é que é o nome? Tem um nome. O tecido glandular, ele vai virando um tecido adiposo, né? Ele vai sendo substituído. Um nome. A gente falei, gente, que delícia. A gente vai ficando mais velha, o negócio todo muda, entendeu? Adorei. Aí você né? Perde elasticidade porque fica com gordura, né? E aí a mamografia vê melhor. Ao contrário, a ultrassom ela vê melhor mamas mais jovens, né? Então, como a gente tem mulher que mesmo mais idosa tem uma mama mais jovem, a gente precisa sempre combinar as duas técnicas e se tiver alguma dúvida, a gente pode até pedir a ressonância. A única coisa boa é isso, eu estou com 50 anos, eu vou fazer minha mamografia até agora, né? Mas meu ginecologista aqui, ele já pede a casadinha, mamografia com ultrassom, porque ele diz que eu tenho uma mama ainda jovem, e aí ele sempre pede eu faço a mamografia primeiro, depois eu faço no mesmo dia, né? Aí depois eu vou para outra sala, faço a ultrassonografia para complementar o exame. E aí uma vez eu perguntei a ele por isso, né? Porque a primeira vez que eu fiz isso aqui, aí no hospital aqui chiquérrimo, aí eu tomei um susto. Eu disse, por que eu acabei de fazer mamografia? Vou entrar numa ultrassonografia? Eu fiquei toda assustada. Aí ele foi me explicar que era isso. Aí que eu fui entender isso que Sabrina está falando. Ele não, porque você tem uma característica de uma mama ainda jovem e a gente prefere fazer os 2 exames para poder estar comparando. Perfeito. Agora, eu tenho uma outra pergunta, Sabrina. E o tal de BIRAID? BIRAID 1, 2, 3. Eu vou te falar uma experiência que eu tive.
Uma vez eu... não, aliás, essa é uma pergunta que eu tenho para vocês. Alguns anos atrás, né, eu fiz uns suplementos para mim e fiz com cálcio. Botei cálcio, não sei o quê. Quando eu fui fazer a mamografia, apareceram várias calcificações. Eu fiquei em pânico. Aí eu falei, parei de tomar cálcio, não tomo cálcio nunca mais na vida. O cálcio é vindo da comida, do alimento. E reduziu. Depois de um tempo depois, eu fiz um exame, deu BIRAID 1, sempre dava 1. Até uma certa vez que deu BIRAID 3, porque eu não tinha anterior para a médica ver. Não sei se isso bate, pelo menos foi o que eles me explicaram. Aí eu, enfim, refiz num prazo menor e a minha ginecologista falou assim, faz a ressonância. É ressonância? É com contraste, né? Faz a ressonância. Aí eu fiz, ficou tudo tranquilo. Então, a gente fica um pouco apavorado, né, quando vem esses resultados. Se vier um BIRAID, é sinônimo de câncer ou não é? O que a gente tem que entender disso tudo? Primeiro, entender que BIRADs vem em todos os exames de mamografia, né? O exame que vier sem a palavra BIRADs escrita é um exame que não está bem feito, né? BIRADs é uma classificação internacional, é uma forma de todos os médicos em todos os lugares do mundo falarem a mesma língua. Então, o BIRADs é importante estar no exame. Ele vai de 0 a 5. O 0 é quando a gente não conseguiu um exame satisfatório, a gente não consegue dizer muita coisa. O 1 é quando a gente tem certeza que é uma mamografia benigna. A 2 é benigna com algumas alterações também benignas. A 3 são imagens que a gente acredita que são benignas, mas que a gente precisa acompanhar no intervalo menor, né? E é a 3 que o pessoal tem mais medo, né? Porque... O 3 fala para poder repetir em 6 meses. Por que não faz logo uma biópsia, né? Porque o 3 é tão comum que se a gente for fazer biópsia em todo o 3 que vier, a gente vai passar o ano fazendo biópsia. Então, o importante é que a gente acompanhe essa lesão. Quando a gente tem uma lesão categoria 4, é uma lesão muito suspeita e o ideal é que a gente já parta para biópsia. A BIRAD 5 é uma categoria que a gente já praticamente, mesmo com a imagem, a gente já não tem dúvida, mas a biópsia é sempre fundamental. Eu costumo sempre falar para as pacientes que imagem é só uma foto, sabe? Fazendo uma comparação muito leiga, muito simples, mas que eu gosto sempre das comparações para que os pacientes tenham entendimento do que eu estou falando. É como se eu visse a foto de um transexual, né? De uma mulher que se transformou no homem. A foto, ela não diz para mim o que é aquilo exatamente, ela sugere muito, mas eu só tenho certeza se eu for lá no DNA dessa pessoa que tirou a foto, se eu for lá na célula tumoral, fazer a biópsia e olhar no microscópio. Sem isso, eu não posso dizer que a paciente tem um câncer. Ficou sem som, estão me ouvindo? Estamos. Tá? Ai, que bom. Agora eu tenho mais uma pergunta a seguir. Espera aí, só um segundinho aqui que eu vou ler aqui a pergunta. Deixa eu ver para quem que é a pergunta agora. Tá, vamos lá. Para as nutris, assim que é constatado câncer, o que devemos modificar na alimentação desse paciente? O que vai depender? Quais os dados que a gente precisa para, além dos antropométricos da nutrição, para elaborar a dietoterapia específica e individualizada para esse paciente? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é qual tipo de câncer que esse paciente tem e qual tipo de tratamento que ele vai fazer. E a gente não pode esquecer a individualidade de cada um. Então, como o assunto aqui hoje é câncer de mama, vamos falar um pouco, né, do tratamento do câncer de mama. Então, uma mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela pode ter que fazer cirurgia, pode ter que fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, ela pode fazer a quimioterapia depois da cirurgia, a depender do que a gente chama de estadiamento, ela ainda pode fazer uma radioterapia, e de acordo com o painel de imunohistoquímica, se ela tiver alguns receptores hormonais, ela ainda pode fazer o uso ou de
um inibidor de aromatase ou um tamoxifeno, que são medicamentos que vão ajudar no processo de inibição hormonal do estrogênio, e ainda tem também o tratamento com alguns imunoterápicos ou anticorpos monoclonais. O que é que acontece? Esse tipo de tratamento, ele pode dar diversos efeitos colaterais para essa mulher. Então, quando essa paciente, porque homem também pode ter câncer de mama, ele chega para a gente primeiro precisa saber qual tipo de tratamento que ele está fazendo naquele momento. Porque, por exemplo, o protocolo de quimioterapia mais comum que é feito é o protocolo ACT, que são 3 medicações que podem dar náusea, vômito, diarreia seguida de obstipação. Pode dar alguns efeitos colaterais que aí o nutricionista tem que estar atento para ajustar a dieta de uma forma com temperatura mais fria, gelada, melhorar a consistência, alimentos mais laxativos, alimentos mais obstipantes, mas a gente também não pode esquecer que aquele paciente ele tem um contexto de história, ele tem crença, ele tem hábito de vida, ele tem uma rotina familiar, ele tem um poder aquisitivo econômico, né, um poder aquisitivo econômico mais favorável ou não, qual é o contexto social, cultural desse indivíduo, tudo isso a gente precisa levar em conta, né? E aí, a partir daí, o nutricionista vai tentar estabelecer um acompanhamento o mais individual possível. Por isso que a gente chama essa questão dessa abordagem na integralidade. Por quê? Porque o ser humano, ele não é o câncer de mama, a mulher, ela não é o câncer de mama. É uma mulher que teve o diagnóstico de câncer de mama, mas que ela é mãe de João, ela tem que preparar a comida de João para João ir para a escola, ela é casada com Chico, que quer namorar com ela, que quer a mulher bonita para ele, né? Tem todo esse contexto aí que o nutricionista ele tem que estar atento e dentro de uma abordagem interdisciplinar com o oncologista dela, com o psicólogo, que muitas vezes vai ter que fazer parte desse processo. Com o professor de educação física, professor de educação que a gente sabe física, que tem um papel fundamental na cura. Tanto na prevenção como no tratamento. A gente sabe que a maioria das mulheres que têm um diagnóstico de câncer de mama, elas têm um processo aí de sobrepeso ou obesidade, ou quando não tem, muitas vezes elas ganham peso durante o tratamento. E a gente precisa também estar atento para que essas mulheres elas não ganhem muito peso, e a atividade física junto com a alimentação vai ajudar muito. Mas também é importante observar que essas mulheres elas não podem ter, mesmo que elas estejam acima do peso, elas não podem ter um tipo de dieta restritiva em determinado momento, porque os protocolos de quimioterapia, eles são imunossupressores. Então, essas mulheres, elas precisam de uma dieta, muitas vezes, hiperproteica. Então, o nutricionista tem que ter todo esse olhar aí para poder ajustar a dieta. Para cada momento, inclusive para cada momento. Exatamente. Eu tenho uma pergunta, no meu consultório, aqui em Rio de Janeiro, né? O que eu recebo muito no meu consultório? Pessoas que chegam fazendo, como é que se fala? Ciclos hormonais com objetivo estético. Né? As pessoas, e cada vez mais jovens, tomando oxandrolona. E eu vejo também algumas pessoas com 40 anos tomando algumas substâncias, às vezes para uma menopausa precoce. Eu tive uma paciente que ela era, inclusive, uma mulher magra, uma mulher que teve displasia a vida inteira, mamária, e eu lembro que ela começou a tomar tibolona quando ela entrou na menopausa. Doutora Sabrina, você vê alguma relação direta com pílula anticoncepcional, com algum tratamento sintético hormonal? A gente sabe que os hormônios são maestros, né? E são importantes para a vida também.
né? Mas, enfim, você tem várias linhas, né, dentro da área da saúde, inclusive aquela linha onde você procura deixar esses hormônios a nível fisiológico, né? A gente vai envelhecendo, esses hormônios vão diminuindo. Então, a ideia é que você faria essa prescrição para deixar a nível fisiológico e aquela pessoa ter uma qualidade de vida boa, né? Mas o quanto isso pode significar um risco de desenvolvimento de câncer de mama? Quanto à pílula anticoncepcional, né, a gente sabe que os tratamentos, né, anticonceptivos, eles aumentaram e melhoraram muito, né? Antigamente, a gente tinha, sim, uma relação do uso prolongado de pílula anticoncepcional com o câncer. Hoje em dia, a gente sabe que a gente mudou muito a formulação, né, a fórmula desses comprimidos, e hoje a gente tem menos hormônios, sabe? É lógico que a gente ainda tem uma dificuldade em fazer estudo grande comparando essas pílulas, porque as pílulas são muito variadas, sabe? Então é difícil a gente pegar uma população que usa exatamente a mesma fórmula para a gente fazer uma comparação. Mas, de uma forma geral, a gente hoje acredita que a pílula anticoncepcional não tem relação, mas é sempre importante conversar com o ginecologista, principalmente sobre sua história familiar, né? Esse é o primeiro ponto. Quanto à terapia de reposição hormonal, isso é um tema muito polêmico dentro da oncologia. A gente sabe, cada vez mais, a gente tem reposições que têm menos hormônio, e isso é importante. Mas, no geral, resumindo, né, essa briga que a gente tem ao redor do tema, a gente pede que as pessoas não façam reposição por muito tempo, não seja um uso prolongado. Eu acho que isso agrava mais até do que se usa dose X ou X menos 2. Acho que o problema é o tempo que a gente usa. Hoje em dia, as mulheres entram na menopausa, elas não ficam nem 6 meses na menopausa para saber se vão ter sintomas realmente da menopausa ou não. Elas entram na menopausa e já pedem para repor. Então, é importante que a gente perceba, né? Cada mulher é uma mulher única, tem sintomas diferentes. Então, é importante a mulher perceber como reage o seu corpo nesse processo. Eu não gosto do uso prolongado da reposição hormonal, mas é importante ver qual é a história familiar dessa mulher e ver também se essa mulher tem outros fatores de risco para o câncer, né? Uma mulher obesa fazer reposição hormonal incomoda um pouco, né? Então, eu acho que a decisão é sempre caso a caso. Que existe também a ideia de que a gente tem, assim, o número, né, de pacientes com câncer aumenta com a idade. Então, a lógica dessa linha é de que se eu faço uma reposição bioidêntica, né, a níveis onde eu controlo o sangue, a níveis fisiológicos, eu não estaria prevenindo, entendeu? Surgimento de doenças, porque essa é a teoria, isso é a grande dúvida, uma grande insegurança que todo mundo tem. É claro que quem entra na menopausa e quem tem desconfortos, enfim, secura vaginal, perda de massa muscular, você tem milhões de problemas relativos à menopausa e que acabam, às vezes, deprimindo uma mulher também, né? E a gente sabe que a depressão também pode ser um gatilho para câncer. Então, é difícil, né, a conduta, né? Qual a conduta mais assertiva? Então, eu acho importante que cada um tenha um excelente médico para poder acompanhar, que tenha essa visão realmente, que trabalhe nessa área, para que você possa ter uma segurança e assertividade naquilo que você está fazendo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, muito legal também. Tem várias perguntas, tá, pessoal? Mas eu vou tentar passar sobre, por exemplo, mito ou verdade, prótese mamária pode causar câncer? Se uma mulher tem câncer, eu vou avançar numa outra, a filha também poderá ter? São várias perguntas aqui relacionadas. Tem muitas dúvidas.
A prótese, ela não tem relação nenhuma com câncer, né? Isso é uma pergunta que sempre vem nos eventos que eu organizo. A prótese não aumenta o risco do câncer de mama de forma alguma, mas e assim, as pessoas também não sabem se pode fazer mamografia com a prótese, né? Elas têm esse receio, acham que a prótese pode estourar. Então, assim, isso não existe. As pessoas com prótese continuam fazendo mamografia, é fundamental que façam. Eventualmente, a gente pode pedir para fazer a ressonância. Então, assim, prótese não tem relação. A outra pergunta é a questão da história familiar. A gente sabe que, ao contrário do que a maior parte das pacientes pensam, né, elas chegam no consultório e falam: por que eu tive o câncer se não tem história na família? Aí eu falo, o comum é isso. Na verdade, a gente sabe que 5 a 10% apenas dos tumores de mama tem relação com história familiar. Então, a grande maioria não tem relação com a história familiar e tem relação, sim, com a idade, com o fato de ser mulher, com menstruação precoce, menopausa tardia, não ter tido filho, e os fatores que a gente consegue mudar, que tem relação com 30% a 40% das chances de ter câncer, que são hábitos de vida saudáveis. Qual idade que é considerada menstruação precoce? Menos que 10 anos, né? Tem mulher hoje, menina, que menstrua com 9 anos, né? A gente espera que a menstruação venha mais entre 10 e 12, sendo o 12 o mais comum. Entendi. Alice, vamos complementar aqui. O que mais que temos assim de importante para o pessoal que quer trabalhar com paciente oncológico? O que ele precisa realmente buscar, entender? Eu acho que o nutricionista oncológico, como qualquer outro nutricionista, ele tem que ter um pouco da experiência na gastronomia. Você, inclusive, é uma, né, que defende isso, está sempre na cozinha. Sim. A primeira vez que eu visitei o Instituto Luciana Raffenich, eu fiquei apaixonada foi pela cozinha. E a gente disse, vamos fazer, interesseira, vamos fazer alguma coisa nessa cozinha, e inclusive daí que veio a ideia de dentro na pós-graduação a gente trazer essa disciplina de gastronomia, para que o nutricionista ele tenha essa percepção e ele consiga orientar o paciente, né? Como é que eu posso fazer uma alimentação anti-câncer? Porque às vezes a pessoa pensa que tem que ser uma alimentação mirabolante. E aí eu passo a palavra à Ana Laura, porque a Ana Laura tem um projeto belíssimo, que é o Cozinha contra o Câncer. E ela pode falar aí, que eu acho que ela é mais nesse ponto aí para falar do projeto. Eu esqueci, eu estava comentando, cheguei a comentar no decorrer da nossa conversa aqui, que eu acabei esquecendo de falar na minha apresentação sobre esse projeto. Eu falei bastante sobre essa questão molecular, essa questão celular, que eu sou apaixonada, mas eu juro que eu não sou exatamente a pessoa ideal para falar da questão molecular e celular, porque eu estou sempre ponderando com a prática clínica, e eu acho que é por isso que eu e a Alice, a gente se entrosa tão bem, porque eu sempre acho que essa questão do conhecimento molecular e celular não tem aplicabilidade se você não tem um conhecimento prático disso, se você não consegue agregar essas informações. E eu sou completamente apaixonada por cozinhar. Então, eu brinco que lá no laboratório, tudo que eu aprendi dessa parte celular, molecular, eu tento trazer de alguma forma esse conhecimento para a cozinha. E aí eu criei esse projeto, que é o Cozinha contra o Câncer, que semanalmente eu divulgo receitas e eu explico no decorrer da receita em quais situações que a gente pode utilizar para os pacientes oncológicos, e também vou ponderando como é que a gente poderia fazer algumas alterações naquela receita e, de repente, usar para outras situações. Então, se eu estou falando, de repente, de aplicar a receita numa situação de xerostomia, de boca seca, como é que a gente poderia adaptar aquela situação para uma situação de náusea, por exemplo, que seria um alimento mais seco. Então, como que eu poderia preparar de forma diferente para agregar aquele mesmo valor calórico, mas para ter uma funcionalidade numa outra situação. Então, comecei há alguns meses esse projeto e tenho divulgado nas minhas redes sociais, e é uma coisa que eu idealizei durante muito tempo e fico muito feliz de fazer. Eu falo que eu não sei se tem tanta gente assim acompanhando, mas a alegria de poder realizar e realmente colocar energia naquilo que a gente gosta, que a gente quer fazer, né? Então, para mim, é uma honra falar disso aqui também.
Gente, olha, sensacional. Realmente, o que eu converso com a Alice é uma coisa que a gente tem muito em comum. Eu observo muitas vezes o nutricionista. Tudo bem, a gente tem que estudar a nutrigenômica, nutrigenética, nem deu tempo. Vamos ver se eu consigo ainda te perguntar sobre isso, Ana. Mas a gente não pode se afastar do alimento. Por isso que a gente iniciou conversando também com a Alice sobre quais são os alimentos realmente que são fundamentais. São todos aqueles que têm os mais diversos variados compostos bioativos, substâncias, né, que nós da nutrição conhecemos e conseguimos gerenciar num cardápio inteligente e individualizado conforme todos os dados que a gente recebe desse paciente. Mas para que você tenha sucesso em qualquer projeto, em qualquer plano, você tem que conhecer o alimento, a química do alimento, né? É o que eu converso muito aqui com os meus estagiários também, que a gente tem que conhecer as trocas. Eu troco isso, por aquilo, para a receita dar certo. Se eu ficar só na bioquímica, só na fisiologia, só no alfa-cetoglutarato, na hora da consulta eu vou falar para o paciente, não, porque o alfa-cetoglutarato não vai funcionar. É claro que eu não estou desfazendo. A gente tem que estudar. Mas o que vai criar adesão do paciente é o seu conhecimento sobre o alimento, sobre como transformar todos esses compostos num cardápio gostoso, porque tem que ser gostoso, senão não tem adesão. Então, eu acho que isso assim, é a matriz de tudo, é a base de tudo. E aí, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o Rio Health Play, que é o nosso novo canal de assinatura, né, do Rio. É um projeto, né, que veio a partir do Rio Health Nutrition, do Instituto Luciana Fenice também. Então, ele é um canal de assinatura que você pode assinar, você vai ter a possibilidade de assistir essa live, por exemplo, dentro desse canal. Nós já temos bastante, né, assinantes lá que estão usufruindo desse conhecimento. Além das possibilidades que a gente tem também de fazer uma assinatura de 30 dias, 180 dias, 360, 30 dias, 180 e um ano. Então, assim, e cada assinatura tem um pacote especial. Então, tem assinaturas que você ganha o Rio Health presencial, que é um presentão. Enfim, entrem lá, se cadastrem gratuitamente e depois fiquem com a gente, aproveitem e assistam sempre, quando, aonde quiser, no seu tempo, no seu time, no seu celular, em casa, enfim, como você preferir. E não deixem de seguir o nosso canal do YouTube também, que lá você fica sabendo de todas as inovações, isso é muito importante. Sempre haverá conteúdo também no YouTube, novo, gratuito, para você acompanhar tudo que acontece no Rio Health Play. Eu acho que a gente está já quase na parte final. A gente vai fazer as considerações finais, né? Então, doutora Ana Laura, por favor, vamos fazer a sua consideração final sobre esse tema. É rápido, mas é para ficar com gostinho de quero mais, depois a gente vai marcar outro. E eu queria só que você falasse um pouquinho da importância do conhecimento da nutrigenômica nesse tratamento do paciente oncológico. Vamos tentar fazer isso aí em 1 minuto, essa resposta. Bom, é um desafio. Bom, então, o que a gente sabe, na verdade, é que a gente aplica a nutrigenômica independente da gente conhecer ou não, ter um conhecimento profundo em genética ou não, né? Toda vez que a gente faz alguma intervenção no nosso paciente, a gente altera a expressão dos genes daquele paciente, consequentemente, a gente está aplicando a nutrigenômica. Quando a gente fala de nutrigenômica, é conhecer um pouquinho mais dos polimorfismos, das variações genéticas daquele paciente e, consequentemente, com essas informações, a gente tentar intervir de forma mais assertiva para tentar prevenir ou melhorar o desfecho desse tratamento. Eu sempre gosto de ressaltar aqui, polimorfismo, variação genética, nunca isoladamente leva a um risco aumentado de câncer, mas quando a gente fala que aquilo, dentro de um contexto multifatorial, pode sim somar forças para que a gente auxilie nesse tratamento mais individualizado e mais direcionado ao nosso paciente. Então, esse conhecimento molecular, na minha visão, ele é um conhecimento muito agregador e que vai fazer sim diferença quando a gente consegue raciocinar muito além da questão que a gente consegue que é palpável, que a gente consegue visualizar no nosso paciente ali na nossa frente. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês.
agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez por participar com vocês, em especial de estar nesse projeto lindo da Alice, que eu sou muito honrada de estar aqui com ela. Vai ser maravilhoso, vai ser demais. Doutora Sabrina, por favor, suas considerações finais. Vamos marcar mais uma live, tem mais umas 10 perguntas aí sobre câncer de mama, para você responder. A gente vai marcar mais uma. Ótimo, eu quero agradecer aqui o convite. Hoje eu já fiz 2 lives, outras também. Então, Outubro Rosa é super intenso, é uma época que eu gosto muito, porque eu acho que é quando as dúvidas vêm com mais força. A gente fala muito de Outubro Rosa, às vezes as pessoas questionam se é só colocar as coisas em cor de rosa, mas é importante a gente saber que a gente consegue aumentar o número de mamografias em até 60% durante Outubro Rosa, as pessoas realmente buscam mais, e é através do diagnóstico precoce que a gente consegue alcançar a cura, em até 90% a 95% das vezes. Então, fica essa mensagem. Eu tenho o maior prazer em tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição, eu respondo prontamente todo mundo que me procura. Então, quem quiser ir no meu Instagram, no meu Facebook pessoal, que é a doutora Sabrina Chagas, é só mandar lá as perguntas que eu respondo, e eu sempre estou a postos com vocês. Por favor, Ana, coloca o Instagram também, que eles vão escrever aqui na legenda. Doutora Sabrina também, seu Instagram aqui. Alice doutora Sabrina também. Tem um livro, né, Sabrina? Bacana. Cadê o livro? Cadê a capa do livro? Mostra o livro aí. Não está aqui. Manda para a gente divulgar. Manda para a gente divulgar o seu livro. Pode deixar. Coloque em suas redes sociais. A gente vai digitar. Podem digitar aqui no nosso cantinho secreto. Alice, finalização. Vamos lá. Fala. Vamos fazer as considerações finais. Bom, né, mais uma vez agradeço o convite de estar aqui no Rio Health, trazendo esse tema tão importante, como Sabrina mesmo já falou aí. O Outubro Rosa, ele é rosa, e não é só outubro, ele é rosa o ano todo, porque a gente que trabalha voltado para o câncer, a gente sabe que o câncer de mama ainda é um dos tipos de câncer que mais matam mulheres em todo o mundo. Então, a gente sempre tem que estar não só na questão da prevenção, mas também chamando a atenção da detecção precoce, né? E cada vez mais o nosso papel também como nutricionista é tentar trazer uma abordagem da melhor forma, mais individualizada, para que esse paciente ele passe por esse tratamento da melhor forma possível, porque não é um tratamento fácil, né? Ele já tem que lidar com o próprio estigma da doença, mas nós profissionais, juntos, a gente tem essa capacidade de tentar aliviar um pouco todo esse processo tão complicado que é o tratamento do câncer. E aqui eu deixo o convite, né, para quem quiser aí conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tanto a doutora Sabrina como a Ana Laura está aí junto comigo na pós, e a gente está preparando um conteúdo com muito carinho, junto com outros profissionais, numa abordagem de integralidade, que é como a gente acredita no lidar com esse paciente. Inclusive, Sabrina não falou também, mas ela é uma pessoa que tem uma abordagem muito grande na oncologia integrativa, onde ela sabe que, além da quimioterapia, ela é uma oncologista que ela valoriza não só a nutrição, a atividade física, mas todas as práticas integrativas e complementares que podem ajudar o paciente nesse processo. E Sabrina vai falar disso na pós. E não poderia ser diferente, né, Alice? Fazer parte dessa equipe só com essa visão diferenciada, não tem como. Pessoal, olha, adorei recebê-las aqui, adorei tudo rosa, minha cara, tudo cor-de-rosa. Amei. Espero que a gente consiga ajudar e passar uma informação legal para o máximo possível de pessoas, que essas pessoas também encontrem vocês, né? Esse paciente final encontre vocês, e você, nutricionista, você profissional, não, a nossa pós é só para nutrição, né, Alice? Não pode profissionais de outra área, porque a gente vai tratar de dietoterapia, prescrição de dieta, que é uma atividade exclusiva do nutricionista. Então, pessoal, foi um prazer.
deixa eu contar uma coisa muito legal, toda semana, toda terças e quinta, às 19h30, eu, Luciana Feniche, nutricionista, tem um encontro aqui com vocês. Mas também pode acontecer de ter uma mesa redonda sem a minha presença, com os nossos professores maravilhosos. Então, toda terça e quinta, o Rio Health Play, às 19h30, trará para você um assunto novo, com profissionais respeitados, éticos, relevantes, que vão trazer para você informações também que vão fazer a sua diferença amanhã no seu consultório. Você amanhã já tem que pensar diferente quando você estiver com um paciente oncológico na sua frente. Então, é isso. Assine o Rio Health Play, assine o YouTube, acompanhe a gente também no Facebook. Estamos em todos os lugares para poder trazer para você um conteúdo sem fronteiras. E é isso, gente. Beijo grande. Beijo. Obrigada, beijo. Gente. Obrigada. Beijo. Amei. Beijo.